Eu tomei um granola, eu comi um granola. E hoje nós vamos falar de concorrência. A gente ainda está numa fase aqui de expansão, tá? A gente continua pesquisando, descobrindo para entender o problema. Então, o que que é uma pesquisa de mercado? Pesquisa de mercado, ela olha a realidade do mercado. Ela olha como se fosse aí uma feira, um mercado livre, né, onde a gente tem um monte de lojas, que vendem produtos, semelhantes ou complementares ou diferentes. A gente chama de concorrentes diretos e indiretos, né? E estão todos, ali, neste caso, juntos, e a gente vai entendendo os sinais, os comportamentos dos clientes, dos fornecedores, enfim, a gente vai tendo essa realidade de mercado para ter embasamento para começar o trabalho. A gente faz um estudo que chama benchmarking. O benchmarking, ele busca a inspiração, a gente vê o que acontece no mercado, nesse segmento de mercado que a gente atua, e busca inspirações, diferenciações, experiências que possam ser significativas para alguma aprendizagem ou alguma, dica que a gente possa utilizar. E do outro lado do quadro, a gente estuda o tamanho do mercado. Qual é o tamanho do mercado que você atua? E isso a gente vai conseguir também em informações de empresas de pesquisa, como o Nielsen, por exemplo. Por que que a gente faz o benchmarking? Para avaliar nossa empresa com relação à concorrência, para que ela possa incorporar os melhores desempenhos de outras marcas ou aperfeiçoar os seus próprios métodos. Então, a gente olha como uma empresa faz, por exemplo, uma estratégia ou uma comunicação de um problema, ou de um overbooking, por exemplo, num avião, ou, enfim, quais são os meios que ela se comunica, quais são os meios que ela mostra seus produtos, como ela fala com os clientes, qual é o tom de voz, tudo isso é informação que a gente usa para avaliar a concorrência e o mercado. Quais são os benefícios, né? Por que que conhecer a concorrência é estratégico? Porque a gente entende o mercado, entende aonde a gente está, quem são os nossos players, a gente consegue se colocar em frente à concorrência, entender as nossas forças e fraquezas e encontrar a partir daí oportunidades para melhorar, desafios ou coisas para corrigir, né? E aí, qual é a definição de concorrente, né? Eu já falei lá atrás, nós temos dois tipos de concorrentes. Os diretos, que são aqueles que possuem produtos iguais e que disputam o mesmo mercado que a sua marca, e os indiretos, aqueles que oferecem produtos semelhantes aos seus, ou que satisfazem a mesma necessidade ou desejo que o seu. E aí os critérios para ser concorrente direto e indireto só podem ser a localização geográfica, a estratégia de comunicação, o serviço, o preço, enfim. Então eu vou dar um exemplo bem simples. Digamos que você mora num bairro e que nesse bairro tem padaria, pizzaria, hamburgueria, né? Todos eles, trabalham com alimentos, certo? Então, digamos que eu sou uma pizzaria, tá? Meu concorrente direto é a pizzaria que fica a um raio de 1 quilômetro de distância do meu. Porém, eu tenho concorrentes indiretos, que pode ser a padaria, que vende também pizza, a hamburgueria, que vende alimento e pode ser concorrente meu, pode ser o mini mercado, que vende aquela pizza da Sadia. Enfim, a gente vai estudando esses mercados para definir aqueles que, podem, nos desafiar no nosso trabalho. O mapeamento dos concorrentes, ele é feito através de pesquisa de mercado e sites e redes sociais, né. Então a gente pode, por exemplo, entrar no Google, entrar nos sites do concorrente
e ver como eles apresentam o produto deles, aonde que eles colocam as forças deles, se a comunicação é clara, se o site está atualizado, se tem interação com os clientes, enfim, você consegue ver depoimentos, por exemplo, no Amazon a gente consegue ver todas as avaliações dos clientes, né, sobre os produtos, depoimentos positivos e negativos. Nas redes sociais, a mesma coisa, a gente vai no Instagram e consegue ver, como essa empresa se relaciona com seu público, né. E observe também as respostas das empresas, porque, tem empresa que não responde, tem empresa que é rude ao responder, tem empresa que é uma resposta padrão, que você morre no vazio, enfim. Observe se é uma interação de fato ou se é uma resposta fria. Isso também indica muito da empresa e pode ser uma força para você, né, uma oportunidade. Em sites e redes sociais, você pode também observar as informações, como é que eles passam as informações. Sabe quando pede preço e fala: "Ah, eu falo com você no DM". Isso daí é um comportamento que você pode analisar. A linguagem, né, se ela é correta, se ela é fria, se ela é agressiva. A presença, qual é a frequência, né, de presença dessas empresas nas redes sociais, o tom de voz, o número de seguidores, tipo e frequência das postagens e o engajamento com os posts. Com isso, vocês conseguem ter uma boa ideia de como está esse concorrente frente ao seu mercado, né. Aonde que a gente faz essas pesquisas? De novo, como a gente está com essa limitação de não poder sair, de não poder ir no mercado, na rua, ver o concorrente, a gente faz a maioria das nossas pesquisas online. Agora, se você tiver acesso a fazer algumas visitas, no caso de ter um concorrente assim, que se possa ir, como é um exemplo de uma pizzaria, de uma hamburgueria, é uma oportunidade interessante. Você pode pesquisar através das redes sociais, como eu falei, através do Google Trends, através de de data que eu digo é de informação estatística de empresas, nos jornais, tem várias fontes de pesquisa. O que que a gente procura quando a gente fala de estudar o concorrente? A gente procura o faturamento dele, quais as vendas, os custos, isso daí dá para pegar a partir de relatórios, a partir de comentários no Instagram, qual é a estrutura do concorrente? Tem loja física, virtual, híbrido? Qual é o tamanho? Qual é a comunicação, as plataformas, redes sociais que eles estão? Que tipo de clientes eles têm? Quais são os valores e comportamentos dos clientes deles? Eles estão atendendo a necessidade dos clientes? Tem alguma oportunidade aí de não atendida? Vocês podem fazer esse trabalho com post-it ou bloco de anotações, assim vocês vão tendo insights, marcando isso como com cores e vão depois agrupando essas informações, como eu vou explicar agora. O mapeamento dos concorrentes, através do SEO do Google, também é possível. Você digita lá a palavra pizzaria na Vila Olímpia e vão aparecer todas as pizzarias que estão por lá, inclusive as que estão em primeiro lugar até o último lugar. Isso é interessante ver. 61% dos internautas começam suas pesquisas sobre produtos e serviços no Google. Então, é importante que você esteja no Google também. 97% sempre ou às vezes utilizam a ferramenta para encontrar mais informações sobre algo que querem comprar. Então, vocês podem utilizar a ferramenta aqui do Google para procurar, para se vender. Entender quais as palavras-chave que seus concorrentes estão trabalhando e o volume de buscas de cada uma delas. É importante entender que palavras-chave eles estão usando, porque vocês podem se beneficiar de usar palavras iguais ou semelhantes. E aí também identificar o posicionamento deles e o seu para cada uma dessas palavras, tá?
Na imprensa também dá para mapear a concorrente. Se eu falo em jornal, em revista, em blogs, dá para entender a estratégia de comunicação, que tipo de assessoria que eles usam, porta-voz da imprensa, enfim. Você pode encontrar na imprensa informações de faturamento, como eu estava falando, número de funcionários, lançamentos de produtos, tá? Em empresas grandes isso é mais fácil, mas nas pequenas também é possível, tá? Tem muita estatística por aí acessível para a gente. Sobre a publicidade, vocês podem analisar quais são as estratégias que vocês percebem que eles usam. Utiliza post patrocinado, por exemplo? Anuncia no Google? Em quais veículos, né, ele está? Qual é o foco da campanha? Foco de produto, de comportamento, de motivação? Quais são os formatos? E aí, o trabalho é organizar, fazer um levantamento de 5 concorrentes diretos em cima de todas essas ferramentas que eu passei para vocês. Então, vocês vão colocar aqui quem são esses concorrentes, aonde eles estão. Por exemplo, se você é um estúdio online, que você simplesmente não tem loja física, quem são seus concorrentes? Eles podem estar em qualquer lugar do Brasil que preste um serviço semelhante ao seu. Aqui você vai colocar esse serviço. Quais são os canais de comunicação que eles estão? Qual é o público-alvo? Por exemplo, mulheres de 30 a 40 anos, com filhos pequenos, e assim vai. Seja bem descritivo aqui. O espaço é pequeno, mas dá para aumentar. Quais são os diferenciais percebidos e as observações? Como que a gente pode analisar esse tráfego online? Aqui tem várias ferramentas que vocês podem utilizar para fazer esse estudo. Então, ó, eu estou dando alguns exemplos aqui. O SimilarWeb, ele analisa o site dos seus concorrentes. É super legal. Informa o número de visitantes e outras estatísticas de tráfego de URLs, tá? Então, é interessante para ver se o site do seu concorrente está sendo muito procurado, pouco procurado. É uma visão estratégica. SEMrush é uma ferramenta focada em gerar insights de SEO de seus concorrentes. Oferece palavras-chave orgânicas e pagas, tá? Então, é uma informação detalhada sobre você e sua concorrência. Estabeleça as palavras-chave e aí faça essa pesquisa no SEMrush. O Google Alerts também, ele programa para que você seja notificado por e-mail toda vez que surgir uma palavra na internet da que você indicou para ele. Então, por exemplo, você indicou pizza, pizzaria, espaço gourmet. Toda vez que tiver uma notícia sobre isso, ele te manda um alerta. Toma cuidado para não pôr uma palavra muito abrangente, como esse exemplo que eu dei de pizza, porque você vai receber 500 alertas por dia. E aí, a reflexão, qual é o trabalho que a gente vai fazer? É aquela planilha dos 5 concorrentes diretos e refletir quem é seu maior concorrente, com quem é que você vai estar dividindo esse mar azul que a gente vai procurar.